Ok, estou analisando aqui, ver se está tudo certo aqui, para ver se vai dar tudo certo aqui, ok? Estou tentando aqui arrumar as coisas aqui para começar o nosso estudo bíblico. Então, boa noite. Hoje é quinta-feira, já são 9 horas da noite, 21 horas, e nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico, né, aqui, onde nós vamos estar estudando a palavra de Deus. Sem mais delongas, hoje eu quero estudar a palavra do Senhor com você, né, e o tema que nós vamos estar estudando hoje é sobre a Bíblia, né, explicando o porquê que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então, vamos lá, né? Desde já nós oramos ao Senhor e pedimos a presença dEle e a bênção dEle sobre a sua vida e sobre a minha vida, né? Que o Senhor possa estar trazendo iluminação sobre você, que você possa ter clareza, né, da palavra do Senhor a partir deste momento. Então eu quero iniciar esse estudo bíblico agora, nesse momento, né, fazendo uma pergunta para você, né? A pergunta que eu quero falar para você é o seguinte: a Bíblia, ela é a palavra de Deus? É a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para você. Por que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Deus desceu do céu e escreveu a Bíblia? Como que isso, como você vai explicar isso? Como nós explicamos isso, né? Qual o motivo aí? Por que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. Deus desceu do céu e escreveu ela? Nós vamos iniciar dizendo o seguinte, que a Bíblia também ela é uma literatura. Além da Bíblia ser a palavra de Deus, a Bíblia também ela é uma literatura escrita por homens, mas com uma diferença, homens os quais Deus escolheu para escrever, homens, né, que tinham o caráter de Deus para escrever. Então a Bíblia, por sua vez, ela traz o quê? Ela traz uma mensagem de Deus aos homens. Quando eu leio a Bíblia, quando eu estudo a Bíblia, né, é o mesmo que Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Quando eu leio a Bíblia com alguém, estudo a Bíblia com alguém, também é o mesmo de que Deus também está falando com essa pessoa. Aí que você está do outro lado, né? Ao estudar essa Bíblia aqui, né, Deus vai estar falando com você. Então, a Bíblia não foi escrita do homem para Deus, né? E nem do homem para o homem. A Bíblia foi escrita de Deus para o homem, né? Ela vem para nos edificar, Deus falando conosco. A Bíblia em si, o significado da palavra Bíblia é livro, né? É livro. A Bíblia é um livro. O significado da Bíblia é livro, é papiro, é papel, né? Então, a Bíblia tem esse significado. Então nós vamos, mas por ela ser um livro, não deixou ela de ser, por ela ser uma literatura, não deixou de ser, né? Não deixou de ser a palavra de Deus. Ela continua sendo a palavra de Deus. Então, como nós vamos explicar que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu vou fazer da seguinte forma: eu vou te falar algo e você vai estar compreendendo, né, e vendo por que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero te perguntar agora nesse momento. Você vai pegar a sua caneta e o seu papel e eu vou falar para você. Escreve aí. Deus é amor. Daí então eu vou te perguntar. De quem é essa escrita? Essa escrita, Deus é amor. Ela é sua, foi você que escreveu, né? Deus é amor. Mas eu te pergunto, de quem são essas palavras? Essas palavras são minhas. Porque foi eu que te pedi para escrever. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você está escrevendo, a letra é sua, mas as palavras são minhas.
né? E isso nós vemos o quê? Em várias referências em toda a Escritura, em várias referências em toda a Bíblia. Por exemplo, Apocalipse, eu quero te mostrar isso agora, né, em Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Lá está escrito assim: escreva um livro, escreva num livro o que você vê o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui, o apóstolo João, ele está na ilha de Patmos. E ali ele teve uma revelação de Deus, né? A revelação de Jesus. O apóstolo Paulo foi o apóstolo João, né? Foi o único apóstolo que não morreu martirizado. Se eu tiver falado Paulo, errei. Né? O apóstolo João, ele está na ilha de Patmos. Foi o único apóstolo de Jesus que não morreu martirizado, porque ele tinha que cumprir, né, a escritura ali do Apocalipse. Então ele estava ali na ilha de Patmos, então ele teve uma visão de Jesus Cristo, e Jesus Cristo passou a mostrar como seria o fim, como seria os últimos dias. E Jesus falou assim: olha, o que eu te mostrar, aquilo que você vê, você escreve. Então essas pessoas que passou a ver aquilo, né, o apóstolo João começou a escrever tudo aquilo que ele viu. Eu vi 12 anciões sentados em 12 tronos, vi 24 querubins, vi aquilo outro, né, vi os grandes, os pequenos, vi os mortos ressuscitar, vi tudo. Então, eu te pergunto, quem escreveu o Apocalipse? Quem escreveu o Apocalipse? O apóstolo João. Mas as palavras são de quem? De Jesus. Então, a escrita de Apocalipse, quem escreveu o Apocalipse? João. Mas as palavras são de quem? De Jesus Cristo. Vamos outro texto. Êxodo 24, 4. Fala: Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Né? Então Moisés escreveu tudo o que o Senhor dissera. Então, isso está em Êxodo. Então o que acontece? Deus começou a mostrar a Moisés. Mostrou para ele o tabernáculo, mostrou para ele as leis, mostrou as leis, são 612 leis, mostrou a ele como seria a conduta de um ser humano no Velho Testamento e como ele faria para poder ser redimido. Né? Então eu pergunto para você, quem foi que escreveu o Êxodo? Foi Moisés. Mas as palavras são de quem? São de Deus. Da mesma forma é Isaías, vamos ver outro texto, Isaías 30, versículo 8. Agora vai, escreve isso numa tábua para eles. Registre num livro para que nos dias vindouros seja como testemunho eterno. Então Isaías ele teve uma visão que Deus deu para ele. Ele falou assim: olha, Isaías, vai, escreve tudo que eu te mostrar em uma tábua, né? Para que fique registrado para os dias vindouros. Enfim, ele foi ali e escreveu em uma tábua. E eu pergunto, quem escreveu Isaías? O profeta Isaías. Mas as palavras são de quem? De Deus. Né? Deus ditou para ele, mostrou para ele, e ele foi lá e escreveu. Vamos ver outra referência? Jeremias 36, versículo 1 ao 2. Fala assim: a visão, o profeta teve a visão, a palavra veio ao profeta e falou assim: pegue um rolo, escreve nela todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde o que comecei a falar com você durante o reinado de Josias até os dias de hoje. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, falou assim: ó, pegue um rolo, escreve tudo aquilo que eu tenho para te dizer, desde os dias de tal, e vai até outro dia. Então o que acontece? Quem escreveu Jeremias? O profeta Jeremias. Mas as palavras são de quem? De Deus. Porque Deus é que ditou para ele para que ele escrevesse. Então ele passou a escrever. Então eu te pergunto agora, assim foi escrita a palavra de Deus, assim foi escrita a Bíblia. Deus, o próprio Deus, ele desceu do céu e escreveu a Bíblia. O próprio Deus tem alguma coisa na Bíblia que foi escrita
pela mão de Deus. Deus escreveu ali a Bíblia. Vamos ver então, né? Vamos ver Êxodo 31, 18. Fala assim, quando o Senhor, Êxodo 31, versículo 18. Quando o Senhor terminou de falar a Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelos dedos de Deus. Então, Deus escreveu alguma coisa? Os 10 mandamentos foram escritos pelos próprios dedos de Deus, como diz Êxodo 31, 18. Né? Quando Deus estava dando os 10 mandamentos. Mas essas tábuas, elas foram quebradas por Moisés quando ele desceu do monte e viu aquele bezerro de ouro, né, que Arão havia construído. Então as primeiras tábuas escritas pelos dedos de Deus, né, foram quebradas por Moisés. As segundas tábuas foram escritas por ele. Tem outra ocasião na Bíblia também, que fala lá em Daniel, né, se não me falha a memória, né, está entre o capítulo 3 e o capítulo 6, né, que quando parece aquela mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim, né, aquela mão escrevendo na parede, né, aquelas mãos, que mãos são aquelas? De um ser espiritual que escreveu e ficou registrado dentro da Bíblia. Né? Então, assim é a palavra de Deus. Né? Todas as escrituras, né? Assim é a palavra de Deus. Além, Deus ele ditou e o profeta, o rei, o homem escolhido por Deus escreveu. A escrita é de Jeremias, mas as palavras são de Deus. A escrita é de Moisés, mas as palavras são de Deus. A escrita é de João, mas as palavras são de Deus. A escrita é de Paulo, mas as palavras são de Deus. A escrita é dos discípulos de Jesus, mas as palavras são de Deus. Além de tudo isso, a Bíblia também ela é monoteísta. O que é um ser? O que é a Bíblia ser monoteísta? É aquela mono, tel, Deus. Um só Deus. A Bíblia ela é monoteísta. Por Deus ser um ser superior, supremo, um ser que criou todo o universo, que todo o universo foi formado por Deus, o que acontece? Deus não divide a sua glória com ninguém. Né? A Bíblia ela é monoteísta. Ela anuncia o único Deus, o único Senhor. Né? Como diz Deuteronômio 4,39, que fala... Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Então a Bíblia toda leva o ser humano, desde o princípio do Éden até o fim da existência, em um único Deus. Dentro da Bíblia fala de outros deuses, dentro da Bíblia fala de vários deuses, mas porém, para que a humanidade deixa esses outros deuses e volta ao único Senhor, Criador, né, dos céus e da terra. Né? Então a Bíblia ela é monoteísta. Mas existem alguns critérios aqui. Existem alguns critérios aqui que faz com que a Bíblia seja a palavra de Deus, além de tudo isso que nós falamos. 3 critérios que fazem com que a Bíblia seja a palavra de Deus. Quais são esses 3 critérios que eu quero dizer para você? O primeiro deles, que a Bíblia ela é revelada. É a revelação, que é o primeiro critério que eu quero falar, que faz com que a Bíblia seja a palavra de Deus. A revelação. Desde o início, Deus revela ao homem. Deus revelou a Adão no Éden. Deus revelou a Caim dentro do pecado, né? Deus revelou a Moisés lá no Monte Sinai. Deus revelou a Moisés nas 10 pragas dentro do Egito. Deus revelou a Moisés na travessia do Mar Vermelho no deserto. Deus revelou a Josué. Deus revelou, né, a vários homens, reis e profetas, da forma como nós falamos. O que você vê, você escreve. O que você está enxergando, você vai escrever. Né? Deus revelou. O que é a revelação? É a manifestação divina ao homem, a capacidade que Deus dá ao homem de escrever aquilo que Deus disse.
somente aquilo que Deus disse. O critério que faz com que a Bíblia seja a palavra de Deus, que a Bíblia seja um livro diferente de um livro comum, um deles é a revelação. Né? Porque se deixasse para nós, na nossa inteligência, na nossa humanidade, para escrever um livro desse e dizer que ele é revelado, que ele é a palavra de Deus, se fosse só na nossa natureza, se não fosse uma capacitação divina de Deus para escrever, Deus fala assim, existe uma corda, nós escreveríamos assim, existe uma corda e no final dela tem um balde. Nós aumentaria aquilo que Deus fez. O que é a revelação? É a capacidade divina do homem escrever somente aquilo que Deus determinou que fosse. Então essa é a revelação de Deus, né? Bíblica, a revelação bíblica, né? A Bíblia é um livro revelado. Deus revelou ao homem. O que você vê, escreve. O que você enxergar, você escreve. Então capacitou o homem divinamente para não aumentar e nem diminuir aquilo que Deus mandou escrever. Né? Então esse é o primeiro critério de que a Bíblia seja a palavra de Deus. O segundo critério que a Bíblia seja a palavra de Deus é a inspiração. A Bíblia ela é revelada e a Bíblia ela é inspirada. O que é a inspiração? Né? A inspiração ela é a influência divina. Né? Influência divina ao homem para transmitir a mensagem com vida. Transmitir essa mensagem de uma forma inteligente. Transmitir essa mensagem de uma forma que a pessoa possa entender e compreender. Essa é a inspiração. Né? A Bíblia ela é revelada, a Bíblia ela é inspirada. É isso que faz com que a Bíblia seja diferente de qualquer outro livro. Né? Nós temos esse livro aqui, né? Uma igreja com um propósito. Não estou fazendo propaganda do livro. É uma igreja com propósito. É um livro maravilhoso, é um livro muito bom. E nós temos esse outro livro também, a Bíblia. Né? Qual a diferença desse livro, que é a Bíblia, para este livro aqui, a Igreja com Propósito? A diferença é que este livro aqui, além de ser muito bom, ele não é revelado, ele não é inspirado por Deus. Mas esse livro aqui, ele é revelado, ele é inspirado por Deus. Então tem essa diferença. Então nós falamos de dois critérios que faz com que a Bíblia seja a palavra de Deus. Qual é o terceiro critério que faz com que a Bíblia seja a palavra de Deus? Primeiro, que ela é revelada. Segundo, que ela é iluminada. Terceiro, primeiro, que ela é revelada. Segundo, que ela é inspirada. Terceiro, que ela é iluminada. Né? A Bíblia é iluminada. O que é iluminada? O que é a Bíblia iluminada? Né? Voltando aqui na inspiração, tem um versículo que eu queria ler para vocês. 2 Timóteo 3,16. Nos fala assim, toda a escritura é inspirada por Deus. Né? Todas as escrituras ela é inspirada por Deus. O que é a iluminação? A iluminação, está mais fácil eu ler um versículo para te mostrar o que é a iluminação do que eu te explicar. Existe um versículo 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4, que fala assim: o Deus, esse Deus aqui em 2 Coríntios 4:4 está minúsculo. Então, por ele ser um Deus minúsculo, ele não é o Deus criador dos céus e da terra. Ele ele é demônio, é Satanás, capeta, o que você quiser aí colocar. Né? O Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Então, o Deus desse século, o demônio, né, cega o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Certo? O que é a iluminação? A iluminação é o descortinar, né? É o descortinar dessa cegueira. Quando eu leio a Bíblia, eu recebo iluminação. Por exemplo, você que está vendo essa live aí, você que está assistindo esse estudo bíblico, talvez você seja uma pessoa que nunca ouviu falar nisso.
Talvez você seja uma pessoa que nunca ouviu falar nisso, ou talvez você vai ver esse vídeo depois, né? O que você... Ah, agora eu estou entendendo. Você está recebendo uma iluminação, está abrindo os seus olhos, está abrindo o seu coração. Então a Bíblia, ela é iluminada. Ela gera essa iluminação na nossa vida. Nós passamos a entender essa Bíblia. Nós passamos a compreendê-la, né? Então, lá em Lucas 24, 32, que fala do estranho no caminho, dois estranhos no caminho de Emaús, né? Que fala assim, perguntaram-lhe um ao outro, não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Né? Não estava queimando o nosso coração? Veja só, o que é a iluminação? Ela queima, ela abre o seu coração, ela abre o seu entendimento. Então, o único livro que abre o seu entendimento, o único livro que te traz essa vida é a palavra de Deus. O que é a iluminação? Você passa a enxergar. 1 Coríntios 2,12 nos fala assim, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Entendamos as coisas que Deus tem dado gratuitamente. Então, o que é a iluminação? Você passa a entender. Você passou a entender as coisas. Você recebeu a iluminação. Meu Deus, eu li essas coisas aqui, já ouvi falar, mas nunca tinha compreendido. Agora eu passei a compreender. Você recebeu uma iluminação. Isto é uma iluminação. A Bíblia, ela é revelada. A Bíblia, ela é inspirada. A Bíblia, ela é iluminada. Outra referência que eu quero falar para você. João 16:13 fala assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está para vir. Então, o que acontece, né? É essa iluminação que nós recebemos. Essa iluminação que nós recebemos, né? A Bíblia, ela é revelada, a Bíblia, ela é inspirada e a Bíblia, ela é iluminada. Isso é que faz com que a Bíblia seja a palavra de Deus, né? Isso é que faz com que a Bíblia seja diferente deste outro livro. Isso é que faz com que a Bíblia seja diferente desse outro livro. Em 1 Coríntios 2, 9 a 13, nos fala dessas três coisas, né? Revelação, inspiração e iluminação, que fazem todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora veja o seguinte, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Então a revelação, né? Deus trouxe a revelação. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o próprio Espírito do homem que está nele. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O que é isso? Uma iluminação, né? Os profetas receberam a revelação de escrever a palavra de Deus de uma forma o qual não aumentaria e nem diminuiria as palavras do Senhor. Isso é uma revelação. Nós, aqui, quando lemos a palavra de Deus, nós recebemos uma iluminação daquilo que Deus falou aos profetas, né? Daí entra uma outra parte, né, do texto que eu falei de 1 Coríntios 2, 9 e 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Então, o que aqui entra? Aqui entra a inspiração, né? Eu costumo dizer que a inspiração, essas letras, elas geram vida. Essas letras geram transformação. Essas letras, elas entram em nós, né, quando nós lemos ela, né, quando nós
pegamos essas Bíblias e lemos e estudamos, ela gera vida dentro de nós. Isso é uma inspiração, né? Isso é uma inspiração, né? Somente esse livro faz isso, somente a Bíblia faz isso, né? Então, a Bíblia ela é revelada, a Bíblia é inspirada, a Bíblia ela é iluminada. Então, aqui faz o conjunto, aqui é um conjunto de três, né, características, né, de três critérios para que faça com que a Bíblia seja a palavra de Deus. Mas não é só, ainda tem mais algo, né? Essa Bíblia, né, é um livro que tem autoridade. É um livro que tem autoridade, diferente, né, deste livro aqui. É um livro de edificação. É um livro que você lê, você vai aprender muito sobre ele, né? Vai te ajudar bastante. Porém, esse livro aqui é um livro que tem autoridade. Eu quero explicar essa autoridade da seguinte forma. Você pode ler na sua casa aí depois Jeremias 36. Jeremias 36, eu vou fazer um resumo aqui. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo ao povo arrepender, como sempre faz na Bíblia, né? Aos caminhos do Senhor. Né? Jeremias tinha um escritor, que era o Baruque, o escrivão, né? E o escrivão escrevia tudo que Jeremias pedia, que recebia a revelação, o escrivão escrevia ali naquele momento, certo? Né? Ele falou assim, escreve essa mensagem e manda no templo, lê aos príncipes, lê ao rei, para que se arrependa, enfim. Então ele leu no templo, leu para os príncipes e levaram para ler ao rei. Mas chegou no rei, o rei pegou aquelas escrituras que o profeta Jeremias escreveu e rasgou as escrituras com canivete e jogou no fogo. Você pode ler lá em Jeremias 36. E o escrivão voltou, Baruque voltou até Jeremias. Eu li o texto. Eu li o texto no templo, da forma como você pediu, aos príncipes e ao rei. Mas o rei queimou as escrituras, rasgou ela com canivete, queimou as escrituras. Então Jeremias falou assim, agora então você escreve tudo de novo e diz algo aí. O rei vai morrer, né, porque ele fez isso e não aceitou essas palavras. Então o que aconteceu? O rei, em determinado momento, ele caiu e morreu. Pronto. Então essa Bíblia, ela tem autoridade, né? Ela tem autoridade. Outra referência que eu quero falar para vocês, para explicar a autoridade da Bíblia, é Jeremias também. Né? Jeremias 28. Né? Existia ali um profeta falso, Ananias. Né? Um profeta falso. A Bíblia existe vários Ananias. Né? Não vai confundir de Ananias, tá bom? Então aqui o profeta falso Ananias. Né? Um profeta que profetizava coisas que não vinham de Deus. E Jeremias havia feito, Deus havia falado para Jeremias, Jeremias, faz um canzis e profetiza o jugo da Babilônia sobre Israel. O que é canzis? Aquela canga de pôr no boi, aquela jugo de pôr no boi, que amarra no pescoço do boi e o boi sai puxando o carro de boi, puxando a carroça, que lá é o canzis, né? Faça o canzês e profetiza. Então o profeta ele incorporava a profecia. Então ele pegava o canzês, colocava sobre o ombro e falava, este é o jugo que Deus vai permitir com que Babilônia coloque sobre Israel. Então o profeta falso foi lá, pegou o canzês, pegou o jugo de madeira, né, que Jeremias havia feito e quebrou o jugo de madeira. E falou assim diz o Senhor que o jugo que Jeremias está profetizando está sendo quebrado e há tempo de paz. Veja só, ele profetizou algo contrário àquilo que Jeremias havia profetizado. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? Né? Deus falou para Jeremias, faz outro jugo, mas agora faz de ferro. Faz de ferro. O que isso significa? Que o jugo se tornaria mais pesado, mais difícil, né? Então o jugo se tornou de ferro. Então o que aconteceu? Agora você sai profetizando que
o fardo vai pesar mais ainda. Enquanto a Ananias, que profetizou falsamente paz, enquanto não há tempo de paz, diz a ele que ele vai morrer. Em determinado momento, Ananias caiu e morreu. Em determinado momento que foi estipulado por Deus. Né? O que isso nos mostra? Nos mostra que esse livro, ele tem autoridade. Né? Ele tem autoridade. Isso nos mostra que esse livro fala assim: passarás os céus e a terra, porém a minha palavra não vai passar. Tudo que está escrito nele vai se cumprir. Todas as bênçãos, tudo aquilo que está escrito nele, os julgos, tudo aquilo que é as punições do Apocalipse dos últimos dias vão se cumprir. Né? Então, esse livro ele tem autoridade. Qual a diferença deste livro com este livro? Todos dois são livros, todos dois são muito bons. A diferença é que este livro, ele é a palavra de Deus. Ele é revelado, inspirado e iluminado. Esse livro não é revelado, não é inspirado e não é iluminado. Né? Essa é a diferença dos dois livros. Essa é a diferença que faz da Bíblia ser a palavra de Deus. Amém? Então vamos para frente, né? Vamos para frente. Né? Então, né, eu tenho que ter medo desse livro? Não, você não tem que ter medo desse livro. Né? Ele rasgou, agora eu vou morrer. Não, eu já troquei de Bíblia ao longo da minha jornada cristã várias vezes, porque a Bíblia chegou ao ponto de acabar. Né? Acabou, eu tive que trocar. Né? Umas que não tinha nem retoque, não tinha, às vezes joguei até fora, porque não tinha nem como arrumar. Não é isso. Né? É o desrespeito à palavra de Deus que eu estou falando. A minha Bíblia, uma vez estava vindo do seminário, né, lá em Goiânia, e que eu estava fazendo seminário, a minha Bíblia caiu na enxurrada. Né? Acabou com a Bíblia, tudo não servia para mais nada. Né? Isso não é um pecado, isso é uma fatalidade que aconteceu. Né? Isso não vai acontecer nenhuma condenação comigo. É o desrespeito com a palavra escrita lá dentro. Né? O desrespeito, a descrença, né, que faz com que as condenações se acrescentem nas nossas vidas. Então a Bíblia, o que faz com que a Bíblia seja a palavra de Deus revelada, ela é inspirada, ela é iluminada, né? Ela tem autoridade. E para nós fecharmos, a Bíblia ela é final, né? A Bíblia ela é final. Para dizer que a Bíblia ela é final, vamos a Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Versículo 18 e 19. Fala assim: declaro a todos os que ouvem a palavra da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. Então ela é final. Eu não posso acrescentar. Eu não posso acrescentar nada dentro desse livro. Né? Não posso acrescentar nada. E mais, né? Se alguém tirar qualquer palavra deste livro, da profecia, Deus tirará dele e da parte da árvore da vida e da cidade santa, que são escritas neste livro. Então ninguém tira, ninguém coloca. A Bíblia foi escrita em um tempo aproximadamente, né, começou em Gênesis, terminou em Apocalipse. Ninguém entra, ninguém sai. Palavra nenhuma mais entra, palavra nenhuma mais sai dela. Né? Eu não posso dizer, né, esse livro que eu estou fazendo, eu já escrevi esse livro aqui, por enquanto é uma apostila, não tenho ainda condições de publicá-lo. Né? Nós vamos estudar queremos estudar o livro de Gênesis todo, né? Mas, portanto, esse livro jamais eu posso dizer que ele é um livro revelado e inspirado por Deus. Né? Vamos dizer assim, eu sou fã sou muito fã do Silas Malafaia, gosto demais daquele homem. Né? Portanto, jamais eu posso dizer a ele que o livro dele é revelado e inspirado por Deus. Né? Vamos ver outros livros maravilhosos, Max Lucado, John Maxwell, né? Enfim, Mike Murdock, né? Todos livros bons, excelentes, mas jamais pode ser inspirado e revelado por Deus. Da mesma forma, são algumas outras religiões que têm os seus livros, que é considerado como livro revelado e inspirado por Deus.
Adventista do sétimo dia, os livros da Ellen White, né, ou Ellen White, né, não sei qual é a pronúncia correta, jamais pode ser revelado e inspirado por Deus. Somente a Bíblia é revelada e inspirada por Deus. Os livros dos Mormons, né, Joseph Smith, né, jamais é revelado, né, as tábuas de Mênfis, né, jamais pode ser revelado e inspirado por Deus. Somente a Bíblia é revelada por Deus. Os livros, né, dos Testemunhos de Jeová, Torre de Vigília, né, enfim, jamais, né, Charles Russell, acho que é Charles Russell, jamais pode ser revelado e inspirado por Deus. Né? Outros, os livros, né, de William Marion Branham, foi um grande profeta, mas jamais pode ser inspirado por Deus. Né? O Tabernáculo da Fé, né? Jamais pode ser inspirado por Deus. Né? O único livro revelado e inspirado por Deus é este aqui, a Bíblia. Né? Este não é e nenhum outro é. Acabou que não entra nenhum mais e nem sai, não entra mais e não sai mais. Né? E aqui nós terminamos agora o nosso estudo falando um pouco, né, do que é a Bíblia. Por que, que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus por esses motivos. A Bíblia ela é monoteísta, anuncia o único Deus. A Bíblia ela é revelada, a Bíblia é inspirada, a Bíblia é iluminada. A Bíblia ela é o quê? Ela tem autoridade e a Bíblia ela é final. Ninguém aumenta, ninguém diminui. Eu quero te agradecer, você que participou desse culto de ensino, né? Toda quinta-feira nós vamos estar aqui, desde já dá o seu like, desde já faz o seu comentário, né? Estou começando agora, né? Desde já eu quero pedir para você, seja meu amigo aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Esses vídeos vão ser postados no Facebook, e no Instagram e no YouTube. No Facebook ele vai sumir dentro de algumas semanas, mas ele vai estar lá no YouTube lá para que você possa aprender mais. Né? Então, faça isso, sejam meus amigos dentro dessas redes sociais aí. E quinta-feira nós vamos iniciar o estudo sobre o Gênesis, baseado, tendo como base que a Bíblia é a palavra de Deus. O único livro que é a palavra de Deus. Eu te aguardo quinta-feira, às 9 horas da noite aqui. Quero te convidar a participar aí à minha igreja, situada aqui em Braslândia, na quadra 8 Norte, lote 115, igreja Ministério Comunhão. Né? Nós estamos construindo uma igreja, setor de igrejas ali, uma igreja enorme para mais de 400 pessoas. Mas nossa igreja é bem pequenininha, nós temos umas 20 pessoas, mas Deus tem dado graça e nós vamos terminar aquela construção. Se nós não passarmos para lá, uma sala que nós estamos construindo, esse mês, em fevereiro, mas provável que nós passamos para lá em fevereiro, né, já. Né? Então eu quero pedir para você, venha nos visitar, tenha célula na minha casa aqui, todas as quartas-feiras, às 20 horas, eu tenho a célula aqui na minha casa. Venha participar conosco da nossa célula, né, aqui, e Deus irá nos abençoar cada dia mais. Amém? Que Deus possa te abençoar. Vou fazer uma oração abençoando a sua vida, e você faça a oração aí também abençoando a minha vida. Amém? Senhor Jesus, ó Pai, eu quero te louvar nessa noite, te agradecer, ó Pai, por esse estudo bíblico. Pai, que nós possamos cada dia mais aprender mais do Senhor. Estamos aqui estudando para melhorar o nosso caráter, melhorar a nossa vida com o Senhor, ó Pai. Conhecer mais de Ti. Abençoa cada um dessas pessoas que aí estão nos assistindo. Pai amado, o Senhor traga paz, alegria. Ó Pai, abençoa as Tuas bênçãos sobre eles, ó Pai. Proteja, livra de todo mal, em nome de Jesus. Todo domingo nós temos nosso culto ali na nossa igreja. Tá bom? Quadra 8 Norte, lote 115, às 19h30. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.